Tá tudo muito confundido, missionária. Desconfunde aí o que tá confundido para nós. Se inscreva, deixe seu like. Tá tudo muito confundido, missionária. Desconfunde aí o que tá confundido para nós. Então vamos descomplicar o negócio, que diz que, assim, que Mateus, né, assim, traz para nós o rei que há de vir. Vamos bater mais nessa tecla no que está escrito, né? Aqui em Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, né, já veio assim, né, o rei dos reis já veio. Vamos ler um pouquinho, Gálatas 4. Lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para o seu filho pequeno, essa criança, até crescer, não difere de um escravo, apesar de ser o quê? O dono de tudo. Presta atenção, hein? Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir o quê? A idade determinada que por seu pai. Então, a religiosidade nos faz que a gente procurar, para aqueles que têm interesse, procurar crescer em graça e conhecimento. Porque é o conhecimento que nos faz o quê? Maduros, né? Nos faz crescer, ser adultos, não é verdade? Comer comida sólida para poder ser o quê? Não ser o quê? Guiados por administradores, que administradores o quê? É a religiosidade, não é verdade? Para poder assim estarmos livres, para sermos o quê? É o nosso herdeiro, ser herdeiro, né? Porque o véu foi rasgado, mas se você não tem conhecimento, você é o quê? Guiado por aquele que lhe põe véu, na verdade, por aquele que lhe conduz e você não vê diante do véu. Então, e era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Então, o rei já veio, né? Então, já veio. Então, Mateus não traz o rei que há de vir. Ele já veio. O rei não vai vir do vez, não, menino. Presta atenção. Entendeu? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Porque quando falava que ia vir, ia ser o juízo para se concluir, né? Assim, a ressurreição, né? Assim, tragada foi a morte pela vitória, foi na cruz. E da cruz até a derrubada do templo de Jerusalém, né? Para se concluir, né? A transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né? Porque o fim da lei é Cristo, né? Então, o fim do pacto da condenação é Cristo. Então, Cristo ali começa uma nova história, um novo e vivo caminho. Tá prestando atenção, menina? Então, é isso. Então, você tem que entender isso, ó. Se você não entender, você vai o tempo todo ficar conduzido na história de Jesus de Nazaré e não passa para outra margem, que é Cristo ressurreto, que já venceu assim todas as batalhas, ele venceu a morte, já ressurgiu. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos, né? Dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas quando chegou o tempo certo, né, na plenitude dos tempos, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho. Já enviou ou não? Já enviou o rei dos reis, menino, nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei. Jesus de Nazaré que viveu debaixo da lei. Para comprar o quê? A liberdade. Está lá em Isaías 61, né? A profecia dele viria para o quê? Libertar, verdade? Não era para juntar, para amarrar. Para nós que éramos escravos, né?
Claro, aqui está falando, né, que éramos, está falando o quê? Dos hebreus, né? Dos judeus ali que era escravo. Nós trazemos para nós, né, apenas a visão. Éramos escravos que da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Por que nós não somos escravos da lei? Nós não vivemos no pacto da lei, menina. Já nascemos no pacto eterno, entendeu? Nascemos já nova criatura aqui, ó, depois da cruz. E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o quê? O Espírito de seu Filho, né? Aí aqui está falando do resiliente, aos corações de vocês. Aí não está nada de ler lá na tábua de pedra, no coração, que clamam que Abba, Pai. Entendeu? Presta atenção, vocês lêem aí Gálatas 4, aqui Hebreus 5, vocês lêem aqui, entendeu? Também todo. Mas aqui está falando, não, existe muito mais, né? Paulo dizia, que eu gostaria de falar para vocês, entendeu? Entendeu? Falar nessas linhas, mas vocês parecem não prestar o que é atenção, entendeu? Vocês querem ser muito religiosos. Aí só presta atenção naqueles costumes, rituais, de blá, 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 e canta daqui e faz dali, e eles fazem tudo certinho, não presta atenção, entendeu? Portanto, é difícil, muito difícil falar do novo e vivo caminho com vocês, entendeu? Vocês querem viver lá no caminho, que Jesus foi caminho para os hebreus, para Israel, ele veio para Israel. Então, ele o caminho, verdade e a vida para Israel. Mas Cristo ressurreto, e Ele é o novo e vivo caminho. Você não quer passar para a aliança eterna, para a aliança da graça. Por quê? Porque lá vocês são os senhores, é isso mesmo? Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los, né, compreender, né, a verdadeira palavra. Vocês agora já são servos de Cristo, não é Jesus de Nazaré, há muito tempo, e já deviam estar o quê? Ensinando aos outros, mas em vez disso, vocês estão o quê? Regredindo. Estão voltando lá, estão ensinando Jesus de Nazaré, estão ensinando a palavra de Malaquias. Por quê, menino? Presta atenção, Malaquias, nem Jesus de Nazaré não tinha vindo. Como é que vocês falam que vai pregar o evangelho? Porque foi a única coisa que mandou pregar, aí vocês vão lá em Malaquias, vocês vão falar em Melquisedeque era o tipo de Cristo, mas já veio Cristo. Então, tudo é contexto, leiam como história, pode falar como história, não como ensino, como doutrina, como regra, entendeu? Então, vocês, em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Nós temos que insistir, né? Até mesmo que as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como que criancinha, que só podem o quê? Beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. Tá entendendo, menino? Aqui em Gálatas 4 ainda nos diz o quê? Ó, mas a Jerusalém lá de cima, não é a Jerusalém de baixo, entendeu? Que já foi derrubada. Jesus falou lá em Mateus 24 com os discípulos, mostrou as pedras maravilhosas do templo. Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Derrubou, entendeu? Porque ele veio para isso, derrubar o templo físico e arribar, entendeu? O templo espiritual. O homem que pegou lá, foi lá e arribou de novo, entendeu? O templo de parede. Aí, por isso que está lá em Isaías 29:13. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, porque vive maquinalmente aprendendo homem com homem. Aí lá em Marcos 7, Jesus até, né, repetiu, bem profetizou Isaías a vosso respeito, entendeu, menino? Tá entendendo? Então aqui, ó, mas a Jerusalém lá de cima é livre, entendeu? A espiritual é livre, entendeu? A qual é o quê? É a nossa mãe, entendeu? Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama tu que estás o que de parto, porque são que mais numerosos os filhos religiosos, né?
do que o que os filhos da luz, da graça de Deus, entendeu, menina? Desperta aí, tu que dorme. Então, para ficar por aqui, né? A gente vê Apocalipse aqui 19, para poder falar aquela profecia, né? Tá aqui, que foi falada às igrejas, né? Foi revelada ali a João para poder, assim, falar assim, para as igrejas, 7 igrejas da Ásia. Então, aqui diz assim, ó, daquelas profecias, que tudo foi concluído no ano 70, né, depois de Cristo, não é verdade? O dia do juízo, entendeu? Aí aqui ele pegou e falou assim, ó, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Vocês leem o contexto, senão vocês não entendem o texto. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto, olha, isso que eu quero que vocês entendam, o rei dos reis já veio, o rei não há de vir, ele já veio. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha agora, menina, se tu entendeu, não pode fazer mais nada por vocês. Saudações, o que? As 7 igrejas da Ásia, que foi falado lá, entendeu? Porque ia ter a conclusão daquilo que Jesus pregou em Mateus 24, que era derrubado do templo. Então, Deus tinha tudo que ia ajustar, porque havia ali a consumação, entendeu? Daquele século de condenação, e entrar a plenitude dos tempos, né? Aliança eterna, aliança da graça, entendeu? Então, assim, é até uma reviravolta, assim, de entender. Aquele que nos ama, né? Vocês leram do início aqui, ó, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, né? Que era e que há de vir, entendeu? Esse que há de vir, entendeu? Ele já veio, entendeu? No ano 70 descer, vim para o juízo, para completar, para consumar, entendeu? Vocês vão entender, vai lendo aqui, ó. No capítulo 1 de Apocalipse, aquele que nos ama, ele pelo seu sangue, o que? Ele libertou. O verbo aqui é o quê? Libertou, né? Não vai libertar, libertou, né? Está falando lá dele lá. E nos constituiu o quê? Reino, né? Sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio para todos sempre. Amém. Agora, para fechar, vocês prestem atenção aqui. Está falando de quem? Ó, eis que ele vem com as nuvens. Nuvens quer dizer juízo. E todo olho o verá, né? Então, no ano 70, todo olho viu a confusão, a devastão, né? Que Jesus falou assim, ó, vocês viram Daniel falar, né? Até mesmo, olha quem viu, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então não está falando quem vai vir, que você vai ver, aqueles que quem transpassou Jesus, quem foi que botou coroa de espinho na cabeça deles, você está por aí vivo. E todas as tribos, tem tribo por aí, ó, da terra se lamentarão por causa dele, certamente o amém. Entendeu, menino? Então isso já aconteceu, o Apocalipse é clássico, entendeu? Então já aconteceu, é consumada, Apocalipse consumada, entendeu? Presta atenção, hein? Então aqui, ó, no capítulo 1, ele começa a falar, João está falando, ó, a visão de Jesus, o quê? Glorificado, entendeu? O Filho do Homem já vindo ali, foi, né? Botaram assim na cabeça dele, o Rei dos Reis, tá? Aqui, mas ela está falando do glorificado, aquele que encontrou com Saulo, né? Que era uma luz, né? Então, aqui ele falando aqui, ó, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, vocês leem aí, por favor, entendeu? No reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, ele começa aqui a contar o que aconteceu, né? Aí, ó, achei-me o quê? No espírito, entendeu? Ele saiu do corpo, entendeu? Que assim, Deus, ele é espírito. Então, no dia do Senhor, quer dizer, foi um dia de sábado, né? E eu ouvi atrás de mim, aí ele continua contando, vocês vão prestando bem atenção, atrás de mim uma voz forte, entendeu? Ele viu uma voz forte, ele viu, não foi ninguém assim, entendeu? Mas Pedro também falou, né? Ah, fantasma, a gente também fala, é demônio, né? Oh, meu Deus do céu. Então, aqui Jesus, ó, estou lendo João, capítulo 21. Assim, Jesus estava preparando eles, né, para poder entender o invisível, entendeu? Pedro viu, Pedro falou, é um fantasma.
E não adiantou. Depois, quando Jesus, aquela mulher foi lá que estava chorando, né? Vocês lembram dessa passagem também. E o anjo falou: menina, você está chorando por quê? Menino, ele falou que ia ressuscitar, menino, presta atenção. Então aqui, ó, no 21. Depois de terem comido, Jesus o quê? Perguntou a Simão Pedro. Então ele comeu peixe, menino, mas ele já era ressurreto, que ele já não era assim, filho do homem, não era mais visível, entendeu? Mas ele estava ali. Lembra que ele andou lá assim com aquele, assim, com os homens, assim, que o homem estava falando que não entendia, que Jesus morreu, entendeu? Que o profeta disse que ia ser bambambô e morreu. Ele andou ali com eles quando sentou lá na mesa, né? Que eles reconheceram pelo partir do pão, eles ficaram atônitos, né? Esse é outro vídeo, tá? Vamos aqui. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam, né? Esses religiosos aí diversos. Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, né? Pedro sabe que ele estava assim incumbido de pregar para aquele povo da circuncisão. Lembre-se disso, hein? Paulo foi enviado, né? Não só os da circuncisão, mas trazer também para os gentios, estrangeiros, né? Aqueles que não eram aliançados, né? Naquela pacto, naquela aliança de Israel, tá bom? Presta atenção. Então, vocês não lembram agora em Apocalipse que foi em espírito, né? Que João viu, né? Aí é porque aqui está escrito, menino, presta atenção. 19 aqui, ó. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte. Pedro estava conversando ali com Pedro, né? Mas o que nos interessa é agora, ó, Jesus e o outro discípulo, né? Que aqui vai falar, estavam falando, ó. Então Pedro, voltando-se, viu, né? Que o discípulo a quem Jesus amava, que estava falando de João, vinha seguindo e era o mesmo que na ceia, né, havia assim, que reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor, né? Então Pedro pegou o Senhor: e quanto a este? Perguntou: e esse aí, João? Como é que é? Aí ele disse, Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso, Pedro? Então, se Jesus ainda não veio, João está por aí, porque João foi o único que viu, entendeu? Presta atenção, hein? Lembra que fala, tem até a musiquinha, né? João viu, olha o verbo, ele não vai ver, ele viu. Então, ele está falando, aí então se espalhou entre eles, né, a notícia de que aquele discípulo não que morreria. Mas não foi isso que Jesus disse, que ele não morreria, né? Ele falou que ele não estaria morto quando tudo iria se cumprir, quando ele voltasse para o juízo, para concluir o dia da vingança do Senhor, que está em Isaías 61, versículo 2. Entendeu? Para o dia da derrubada do templo, que profetizou e pregou Jesus em Mateus 24. Então, ele disse que só João estaria vivo, e só João viu, entendeu? Ora, Jesus não tinha dito que o tal discípulo não morreria, mas se eu, né, quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Entendeu? Então vocês procuram João aí, hein? Se o rei que há de vir, Mateus está falando do rei que ainda há de vir. Então, João está por aí, vocês procuram ele, tá bom? Trata ele bem. Até o próximo vídeo. Não esqueça, hein? Dê o joinha. Se inscreva.